Boa noite, hello, cadê vocês? Hoje eu tô super musical aqui e nós vamos começar a live com uma música. E depois eu vou te contar por que essa música. Então, quem tá chegando, oi! Camila, Rô, sejam bem-vindos. Quem for chegando aí, oba! A Armanda, querida, tá aqui também. Leia, Fábio. Meus amores, nós teremos uma live hoje que nós vamos falar sobre um novo olhar para a vida. Essa live nós vamos, até deixei preparado aqui umas âncoras, tá? Deixei preparado algo aqui que eu quero contar uma história para vocês. Esses dias eu até comentei, né, que eu não consegui gravar a história da semana, então hoje eu vou contar para vocês a história da semana e eu quero te convidar a estar comigo aqui, como uma sessão mesmo, um momento que você vai se presentear para se autoconhecer, para se olhar um pouco mais de perto. Algumas pessoas estão chegando aqui, estão na mentoria, na turma 2, né? Mo, a Isa, acho que vai também. Tem algumas pessoas chegando que vão participar junto comigo. A Bá também está aqui como meu grande apoio. A Bá vai me dar umas direções aqui também. E assim, o nosso grande movimento que nós vamos abrir hoje, então nós teremos uma sessão hoje, uma sessão amanhã e uma sessão sexta, às 19h30, todos os dias. Então nós teremos hoje, com esse primeiro olhar para a vida, nós vamos falar um pouco da nossa origem, de onde eu vim, por que eu sou assim, será que eu podia ter uma família diferente da que eu tenho? Por que muitas vezes eu penso, ai, por que eu não nasci em outra família, gente, socorro? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? A Bia tá aqui, Elaine. Gente, faz um favor para mim. Além de fazer aqui os coraçõezinhos subirem, porque daí outras pessoas vão ser avisadas que essa live está acontecendo, compartilha com seus amigos, de repente com 3, 4 amigos aí que você acha que pode se interessar pelo assunto, porque nós teremos essa jornada, então. Hoje nós vamos falar, falando nisso, Bá, você consegue me ajudar com a pauta? Porque eu anotei só o tema de hoje, eu tenho na minha cabeça o tema base, mas não o tema que é o título que a gente colocou. Então nós vamos ter hoje um novo olhar para a vida, que nós vamos falar então da nossa origem, o que é a família de origem, por que a gente nasceu nessa família, de onde eu vim, para onde eu vou, socorro, ou não, né? Amanhã nós vamos falar também, daí daqui a pouco ela me ajuda aqui, o Thiago tá aqui também, né? E oi, F Bispo Fábio, oi também, oi a todos, Caio também tá aqui, legal. E na sexta-feira nós também teremos um encontro, tá bom? Então deixa eu anotar aqui, eu vou colocar, nós falaremos hoje sobre um novo olhar. Ah, Ali chegou também, a Thaís, eu ia chamar a Thaís de Tali. Para a vida. A Bia chegou também, oba, oba, muito bom, gente, sejam muito bem-vindos todos que estão chegando aqui. Rê também chegou, muito bom. Então nós vamos trabalhar hoje, tá? Hoje, amanhã e sexta é sessão, tá? Então prepara teu caderno aí, copo de água do lado, chama os amigos, por favor, traz mais gente para compartilhar com a gente desse momento tão importante que nós vamos viver. E a ideia dessas lives aqui, eu começo a escrever e esqueço que eu tenho que terminar. Peraí, um novo olhar para a vida. Esse é o nosso tema de hoje. Fixei o comentário aqui, tá? Então, tá tudo certo aqui? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá legal? Tá claro o suficiente? Tá tudo certo, né? Esse meu pedestalzinho aqui que eu não tô acertando ele muito bem esses últimos dias. Mas vamos lá. Então, pra gente começar, eu tava aqui matutando com os meus botões e me veio uma pergunta, que é uma pergunta que quando a gente era criança, a gente fazia pros nossos pais. De onde eu vim? Eu lembro que eu ganhei um livro quando eu era criança, que chamava De Onde Vêm os Bebês. Quem já teve esse livro? Levanta a mão aí. Então, se a gente fala assim, né? De onde você veio, Carol? De onde você veio, Mari Magalhães? Me conta, de onde você veio? Não foi da cegonha, não foi do Papai Noel, não foi do além, não foi de um presente deixado na porta de casa, não. De onde você veio? Você veio lá de uma grande história que você não tem nem ideia. Olhando aqui para essa plataforma onde eu coloquei os bonequinhos representando uma família,
como você se sente ao olhar aqui? Se você pudesse escolher aqui um lugar para ser o seu lugar, qual desses bonequinhos seria você? Se você pudesse, então, escolher um sentimento quando você olha para essa história, imagine que aqui tem uma história de uma família, que pode ser a sua ou pode ser uma outra história de uma outra família. Mas quando você olha para essa história dessa família, como você se sente? Então, para a gente começar, nós estamos falando aqui de onde eu vim, de onde vêm os bebês? Não, de onde eu vim, de onde você veio, por que eu sou assim? Será que eu podia ter uma família diferente? Quem nunca pensou, caramba, como eu queria ter o pai da minha amiga, como eu queria ter o pai do meu amigo, como eu queria, o que você queria lá quando você era criança, quando você pensava na família dos amigos? Então, primeiro escreve aqui para mim, você que acompanhou esse olhar, como que você se sente, como você se sentiu quando viu essa família. E aí, se você quiser já escrever, porque aqui tem um certo delay, me conta quais eram as perguntas que você fazia quando você era criança. Ai, será que eu podia ter um pai diferente? Será que eu podia ter uma mãe diferente? Por que eu não nasci numa família rica? Por que eu não nasci, fala aí, numa família de gente magra? Por que eu não conheci meu pai? Por que eu não conheci a minha mãe? Por que alguém da minha família morreu e eu não queria que essa pessoa morresse? Por que meu irmãozinho XYZ, né? Por que minha mãe perdeu um bebê ou não perdeu? Sabe? Por que eu? Olha lá o Thiago tá dizendo, né? Quais eram as perguntas que você fazia? A Adri tá falando, eu costumava falar que nasci na família errada, né, Adri? A ovelha negra, mas a ovelha negra ainda que não encontrou a luz. Muito bom. O que mais que vocês costumavam se perguntar aí? Eu tenho recebido agora, né, nessa nova fase que eu tô vivendo, cada vez mais terapêutica, cada vez mais psicológica, porque eu tô trabalhando cada vez mais com a constelação familiar, com a terapia sistêmica e com as mentorias sistêmicas, né? Vocês estão me acompanhando aqui, sabem disso. A Nina falando que queria ser de outra família também. Eu tô recebendo cada vez mais adultos acima de 40 anos que estão voltando para a casa dos pais. Seja porque se separaram e foram lá morar com o pai e a mãe por um tempo, seja porque alguém faleceu, seja porque entrou numa falência financeira. É muito interessante, porque eu tô recebendo adultos que têm aí mais de 40 anos que estão voltando a morar com seus pais. Assim como eu, Paula, quando tinha 33 anos de idade, aliás, até olhei 33 aqui, que engraçado, tem 33 pessoas ali. Quando eu tinha 33 anos de idade, foi quando eu passei por uma separação de casal, eu fui morar, não exatamente com os meus pais, mas fui morar com um tio e fui depender financeiramente falando dos meus pais. E por que eu tô te trazendo isso? Porque lembra que eu falei no começo da live aqui que eu traria uma música, que eu tava meio musical hoje? A música que tá inspirando a nossa live de hoje é aquela música do Chitãozinho e Chororó, Fogão de Lenha. Quem já ouviu aquela música? Essa música diz assim: espere minha mãe, estou voltando, que falta faz pra mim um beijo teu. Orvalho da manhã cobrindo a noite e um raio de luar que era tão seu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou vocês. E eu vou chorar, hein? Queria tanto ser alguém na vida. E o quê? E apenas sou mais um que se perdeu. Eu acho tão lindo isso. Eu choro porque eu acho emocionante, né? Um adulto. Nossa, hoje eu tô emotiva, né, Bá? Ai, socorro. Eu acho muito bonito quando um adulto volta para casa dos pais. Embora seja bem difícil pro adulto, né? Quando ele chega depois de uma certa idade, precisar depender dos pais, sabe? Pode fazer shows também, né, Lu? Ai, gente, quem se emocionou, levanta a mão. Sim, desabar. Mas assim, quando um adulto volta a morar com seus pais, gente, você já parou pra pensar que tipo de resgate essa pessoa tá vivendo? O que aconteceu com ela no decorrer da vida que a deixou tão dura,
que ela foi obrigada a se afastar dos pais da forma mais difícil possível e de alguma forma achando que os seus pais não eram certos para ela, que a sua família não era certa para ela. Esse é o movimento da maioria de nós. Nós somos ensinados a julgar os nossos pais, nós somos ensinados a julgar a nossa família, nós somos ensinados a julgar todo mundo, na verdade, como certo, como errado. Essa pessoa não está certa, essa pessoa está errada. Meu pai deveria ter feito isso com a minha mãe deveria ter feito isso com meu pai. Sei lá, meu avô não deveria ter perdido tudo, minha avó não deveria ter sido submissa, não deveria ter tido tantos filhos, eu deveria ter tido mais filhos, blá, 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 blá. Então, nós somos ensinados a viver isso aqui de forma desorganizada, sabe? Até porque não é bonitinho assim que acontece as famílias. Esse aqui, às vezes, estuprou essa daqui para que ela tivesse esse filho, essa filha. Aí, essa filha acaba ficando cuidando da dor da mãe, porque é muito difícil para ela. Ela fica com a alma ligada à dor da mãe. Aí esse homem aqui tá olhando lá para trás porque ele tem uma dor de família muito grande ligada aos agressores que fez com que ele violentasse essa mulher. Mas essa mulher só nasceu por causa dessa violência. E um belo dia ela encontrou esse homem que porventura também era agressivo, visto que a gente vai fazendo movimentos repetitivos, e acabou se casando com ele. Aí os dois fizeram esse homem aqui, que pode ser teu pai, pode ser teu avô. E aí, olha só, ele morreu aqui no meio do caminho, teu pai ficou olhando para ele, tua mãe começou a olhar para o além e nasceu você aqui, ou nasceu você aqui. E quando você nasceu, tava essa bagunça, esse aqui também morreu, esse aqui teve uma falência financeira, a dor desse aqui foi lá para trás, essa dor, uma dor, sei lá, de um passado de vítimas de guerra. Então, muita densidade, também muito amor envolvido aqui. Né? Muito amor envolvido em todas essas histórias. Meu coraçãozinho até sumiu. Mas veja, por que eu tô te mostrando isso? Porque quando a gente para olhar para os nossos pais, para nossa família, com um olhar de julgamento do tipo, por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que minha mãe fala palavrão? Por que minha mãe traiu meu pai? Por que meu pai traiu minha mãe? Por que... Esse monte de histórias que a gente conta faz com que a gente se movimente na vida de forma absolutamente ingrata, absolutamente desconectada da luz da vida. O que significa isso, Paula? Bom, imagine que esse carinha aqui que eu falei, né, que eu falei que ele violentou essa mulher e essa mulher teve, né, os dois tiveram essa mulher aqui que foi tua avó, por exemplo, tua bisavó, tá? Imagine que ele não tivesse praticado essa violência. O que teria acontecido aqui? Quem pode me responder? Imagine que uma pessoa lá de trás, de uma geração lá de trás, não tivesse feito o que ele fez. E ela não tivesse ficado disponível, né? Porque ninguém faz nada sozinho. O que teria acontecido? Onde você estaria agora? Você já parou para pensar nisso? Se uma pessoa lá de trás não tivesse vivido aquele destino, diz Abá, eu não teria nascido. Se aquela pessoa lá de trás, aquela e aquela e aquela e aquela outra não tivesse praticado exatamente o que praticou, você não estaria aqui, ó, com a luz da vida, você não estaria aqui com o ar da vida acontecendo em você. E se a gente for parar para pensar, 4 gerações atrás, 5 gerações atrás, 10 gerações atrás, sabe-se lá quantas gerações atrás, eles não tinham nenhum discernimento de nada. A gente está aqui estudando e não tem consciência do monte de coisa. Concorda comigo? Então, olha quantas coisas precisaram acontecer na história da nossa ancestralidade, na história dos nossos antepassados, na história da nossa família de origem, para a gente estar aqui hoje. Quantos boletos, como eu costumo brincar, quantos boletos foram pagos lá atrás, através de muita dor, de muito sofrimento, de muitas questões muito difíceis, foram pagos lá atrás para que a vida chegasse até nós. Eu queria que você parasse um pouquinho e fizesse essa reflexão de quando você se pergunta de onde eu vim, será que você pode já começar a ampliar o seu olhar e começar a passear pelo além do aparente, eu vou chamar assim, que é além de você mesmo, além dos seus pais, além das histórias conhecidas, e começar a passear pela sua história genealógica,
que é como isso aqui, e começar a perceber que existem muitas questões que aconteceram lá atrás que foram as possíveis para que a vida fosse sendo transmitida e transmitida e transmitida e transmitida até chegar em você. Diz a Armanda, né? Se tudo não tivesse sido exatamente como foi, eu não seria. Exatamente, né, Armanda? E essa é uma compreensão, a vida é realmente uma bênção? Então, talvez você possa responder essa pergunta, né, Tiago? E aí, será que a vida, pensando por essa perspectiva, é realmente uma bênção? Tudo depende do que você faz com a tua vida. Porque nós também herdamos dor, gente. Tava falando aqui, né, que eu tô recebendo clientes que estão passando por um processo parecido com o que eu passei, embora esses clientes eles tenham acima de 40 no geral, a idade em si não quer dizer nada. O que quer dizer é que, assim, são pessoas adultas que passaram por uma vida, que tiveram uma experiência de vida até aqui. No meu caso foi até 33, no caso de alguém foi 44, no caso de alguém foi 45, o caso de outra foi 21, o caso da outra foi 37. Então, clientes que estão chegando com esse movimento de voltar para casa dos pais como um movimento de resgate da essência. A maioria das pessoas, quando volta para casa, quando tem essa necessidade, uma dependência mesmo, né? Porque uma pessoa adulta de mais de 30 e poucos anos de idade, ela não volta para casa porque ela quer. Ela volta porque tem alguma coisa muito séria acontecendo. Só que quando ela faz o movimento de voltar para casa, qual é a primeira coisa que ela faz quando ela chega na casa dos pais? Ela quer ser a rainha. Ela quer ser a julgadora, talvez. E voltar para casa dos pais, gente, até tem algumas pessoas que estão aqui que talvez não tenham pais vivos, nem conheçam os pais biológicos, por exemplo, e não é isso. Voltar para casa dos pais é um movimento de você parar de fluir na vida de tal maneira que, de alguma forma, você acabe dependendo de alguém para te ajudar. Você pode ser uma dependência da igreja, pode ser uma dependência de algum parente. Eu, por exemplo, fui para casa do meu tio. Pode ser a dependência de um pai, de uma mãe, dos dois. Mas quando você faz o movimento de voltar, a primeira coisa que acontece dentro da essência da pessoa é uma revolta. É uma indignação do tipo, eu não acredito que eu tô passando por isso. Que absurdo que eu tô passando por isso. Eu não consigo acreditar que eu estou vivendo isso. E nesse momento a pessoa começa a discordar de tudo. A pessoa começa a se revoltar com tudo de uma tal maneira que ela vai criando o que a gente chama de obrigação sistêmica de repetição de padrões. Anota aí. Quando eu me revolto contra uma situação, quando eu me revolto de uma maneira desrespeitosa e disfuncional em relação a qualquer coisa, e isso acontece quando eu não olho com respeito, quando eu não vejo aprendizado, quando eu não percebo que existe algo ali para eu evoluir, eu não consigo ter esse olhar, eu só consigo ter o olhar de por que isso está acontecendo comigo. Será que isso é meu destino? Que karma é esse? Que porcaria é essa? Por que eu estou repetindo isso dos meus pais? Por que eu estou morando com os meus pais? Por que minha mãe não lava roupa? Por que meu pai não para de soltar pum na sala? Então, quando você faz toda essa viagem na batatinha aí, que é o movimento do discordado, revoltado, eu não quero isso pra mim, eu odeio isso, por que eu vim parar nessa família, eu podia ter uma família diferente, por que eu sou injustiçado pelo mundo? Quando eu faço esse movimento, eu crio então o quê? Uma obrigação sistêmica de repetição de padrões. É bom até escrever isso, porque é bem interessante. Obrigação sistêmica de repetição de padrões. Significa que eu vou pegar a pior parte dos meus pais, a pior parte da minha origem, conhecida ou não conhecida, não importa. Hoje mesmo eu fiz uma sessão que a minha cliente estava lá com a bisavó, mãe da avó materna, ela estava lá junto com a bisavó, pegando a dor daquela bisavó. Então, quer dizer, o que eu vou pegar quando eu tenho esse olhar, como diz a Adri, de ingratidão, quando tem esse olhar de desrespeito à história, que não olha para a luz das coisas, olha só para a parte ruim, então automaticamente eu crio essa obrigação sistêmica de repetição de padrões. E eu passeio
por essa história aqui, ó, fazendo uma compra que eu chamo de uma compra maldita. Imagine que você pegasse uma cestinha e você passeasse lá pegando só as dores. Aí você vai lá, pega, eu vou pegar essa dor da minha bisavó, vou pegar essa dor aqui que é dos abortos da família, aí vou pegar essa dor de falência financeira, que essa dor é interessante, aí vou pegar essa dor aqui das vítimas de guerra, que é uma dor bem pesada, uma dor bem interessante também, legal. Aí você sai com essa trouxinha aqui na sua cabeça, caminhando pela vida. Parece leve ou pesado quando você tá assim? Quem aqui se sente pesado? Como se estivesse carregando algo que não te pertence. Enquanto você olhar para a tua raiz da vida, para a tua origem da vida, para o teu pai, para tua mãe, de um olhar simplista e baseado naquilo que você criou para você sobre certo e errado, esse julgamento que você faz aos seus pais, naturalmente vai fazer com que você se torne um repetidor de padrões ruins, de padrões disfuncionais, de padrões de dor. E você vai continuar andando com essa coisa na cabeça, no ombro, no coração, na alma. Sabe como é que é? Então, você que tá me olhando aqui, vendo com essa cena, né? Com esse treco na cabeça aqui representando o peso das compras que você fez lá atrás, talvez você possa então perceber aí na sua vida, passar um raio-x na sua vida. O que está acontecendo de pesado? O que está acontecendo de repetição de padrão, que você já queria ter se despedido? O que está acontecendo de coisas que você vê que está fazendo igual aquilo que você não concorda sobre a sua família, sobre as pessoas que você convive e que você não consegue se despedir? Vamos treinar juntos um novo olhar? Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Topa? Quem topa, levanta a mão esquerda aí pra mim. Deixa eu ver que a Ana falou alguma coisa aqui, eu não consegui ler, peraí. Isso bem denota a responsabilidade da escolha que fazemos, vai impactar os próximos. Pois é, só, né, que assim, essa responsabilidade nas escolhas que a gente faz, legal, o pessoal tá levantando a mão aí. A responsabilidade sobre as nossas escolhas, ela tem uma vertente importante. Porque assim, a partir do momento que na verdade, a partir do momento que eu tomo consciência sobre a minha raiz, sobre a minha origem, aí eu começo a ganhar um poder de escolha. Mas enquanto eu não conheço a raiz das coisas, eu sigo o modelo programado. Por isso que a maioria das pessoas estão voltando para casa, como eu falei, independente da idade, volta para casa da forma possível, porque às vezes não volta fisicamente para casa, mas volta para essa necessidade de cuidar dos pais, da família, de cuidar desse destino difícil, não flui na vida, porque não sabe que na verdade, o que aconteceu antes dela nascer, o que aconteceu até ela nascer, o que aconteceu com cada destino de cada pessoa, não tinha como ser diferente. E ela passa, lembra da live que a gente teve a semana passada? A pessoa passa a querer virar a salvadora da família. Ela passa a querer mudar quem veio antes. E para piorar, ela passa a olhar a origem dela com um filtro de referência que ela aprendeu como certo e como errado, e que na verdade não, ela só aprendeu. Ela foi modelada, eu fui modelada, você foi modelada. A gente foi moldado por um monte de crenças, tanto da nossa família quanto da nossa sociedade, e esse monte de crenças fica agindo na nossa mente. Os nossos pensamentos, eles vêm dessas crenças, esses pensamentos e crenças geram sentimentos e ações, e essas ações geram os resultados que a gente está vivendo hoje. Então, enquanto eu estou só copiando e colando aquilo que eu aprendi, ainda eu acho que é uma verdade, eu acho que aquilo é certo, eu fico com a minha alma vinculada a esse destino. Eu fico grudada na parte mais escura desse destino. E o que a gente tem que fazer quando a gente começa a se conhecer, começa a desenvolver esse poder de liberação? Imagine que essa pessoa aqui fosse você. Vou pegar uma pessoa amarelinha para representar homens e mulheres, peraí. Então, imagine que essa pessoa aqui seja você, tá? Olha aqui bem para você, dá para ver? Que você tem olhinhos e tudo. Então, imagine que essa pessoa seja você e você não concorda com as coisas que estão acontecendo. Você não concorda com a tua origem, você não concorda com teu pai, com a tua mãe, você acha que tá tudo errado, você acha que a tua vida tinha que ser diferente, você não concorda com as coisas que você
não superou até hoje, você não concorda com o divórcio que você teve, você não concorda com o teu marido, você não concorda com a tua esposa, você não concorda com a tua ex, você não concorda com alguém da tua família, você não concorda com o teu chefe, você não concorda com o governo, você não concorda com nada. Quando você está nesse posicionamento, você está respeitando ou desrespeitando aquilo que está acontecendo? Então essa é a primeira pergunta, responde aí pra mim. Olha, aquela hora eu chorei e fez um borrão aqui. Tá respeitando ou tá desrespeitando a sua origem? Tá sendo grato ou tá sendo ingrato a sua origem? Quando você para pensar numa história difícil que aconteceu com você, numa coisa que você não concorda sobre você mesmo, vamos imaginar que você não concorde que você perdeu dinheiro numa situação, num negócio, tá? Desrespeito, tá todo mundo falando. Então vamos supor que você não concorda que você perdeu dinheiro num negócio, que você foi lá, hoje eu tava falando de uma situação, que eu paguei um vídeo que um profissional fez pra mim e foi tudo tão não planejado na época que eu gastei R$500 assim, joguei no lixo, praticamente rasguei porque eu nunca usei aquele material. E vamos supor que eu não concordasse com isso. Aí, o que eu tô fazendo comigo mesma no momento que eu não concordo com algo que eu fiz lá atrás? Eu posso mudar um minuto atrás? Eu posso me preparar melhor para cantar para vocês igual eu cantei, ao invés de chorar, eu respirar fundo e cantar só uma parte da música? Eu posso voltar lá atrás e fazer isso? Eu posso ter escolhido um copo de água de um jeito ao invés desse? Não posso. Eu não posso voltar lá atrás e fazer alguma coisa. Então, se eu começo a pensar, ai, não acredito que eu fiz isso, que eu gastei aquele dinheiro à toa, que eu fiz esse investimento e não planejei, que eu deveria não ter contratado esse profissional, deveria, e se. Sabe o que eu faço? Eu faço esse movimento aqui, ó, observa. Que movimento é esse? Percebe que aqui, ó. Então eu fiz esse movimento, ó. Eu olho para trás, eu fico vinculado ao passado. Eu fico caminhando com a minha energia para algo que já aconteceu, que não pode mudar, mas que eu fico olhando e carregando um peso que nós vamos chamar de culpa. E a culpa, ela vai se acumulando, até que você perde a sua força de vida. Você perde a sua força de ação, você entra num estado de inércia mesmo, de paralisação. A mesma coisa acontece com a sua origem. Eu não concordo com meu pai, eu não concordo com a minha mãe, eu não concordo porque meu pai me abandonou, porque minha mãe não casou, minha mãe casou de novo, separou, caramba, quatro, sei lá, que história que a gente conta aí. Vou falar até a gente, porque eu também já passei por isso, né? Aí, o que você faz, então? Automaticamente, ó, você tava aqui andando na vida, pegando seu dinheiro, né? Pegando suas moedas na vida, prosperando, fluindo, encontrando seu relacionamento de casal, bem bonito, tananana. Mas eu falo assim, não, ô vida, pera aí um pouquinho que eu vou lá reclamar dos meus pais, tá? Aí, ó, virou de costas e foi lá morar no reino do passado. Entende? Então, é muito sério isso. Você vai lá, você deixa tudo pra trás, olha aqui, ó, teu relacionamento de casal, teu dinheiro, teus projetos, vou colocar aqui, ó, teus projetos, tuas viagens, suas coisas legais, né? E você fica aqui, ó, olhando pra trás. Certo? Então, até aqui nós estamos entendendo? Diga pra mim aí se tá ficando claro esse movimento, essa informação pra vocês. Nós estamos olhando, então, de onde eu vim, desculpa. Por que a minha vida é assim? E aí a gente pode fazer aquela pergunta. Será que podia ser diferente? O que realmente poderia ser diferente? Seus pais podiam ser diferentes? Sua ancestralidade podia ser diferente? Seu passado poderia ser diferente? Afinal de contas. Será? Né? Então a gente começa a passar para uma outra perspectiva. Porque nós temos constelação familiar, espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Nós estamos vivendo a era do desenvolvimento pessoal. Nós temos
liberdade religiosa. Nós temos muitas coisas, conhecimento, Google, YouTube. Hoje, se eu quiser assistir uma palestra de constelação familiar, nós estamos aqui, ó, 7h30 da noite, cada um numa cidade. Tem gente aqui de Floripa, tem gente aqui de Prudente, tem gente aqui de São Paulo, tem gente aqui que eu nem sei quem é que está assistindo a gente. Nós estamos aqui, a gente está se desenvolvendo. Nossos pais não tinham. Nossos avós, mas meu pai e minha mãe são vivos, mas eles estão em outra, a alma deles já foi, entendeu? Nós estamos aqui fazendo esforço para se desenvolver e para se liberar disso tudo. Mas eu só vou conseguir me liberar disso tudo se eu criar dentro de mim um profundo respeito por tudo que foi e tudo que é até aqui. Tudo que foi e tudo que é até aqui poderia ter sido diferente? Partindo dessa perspectiva de que eu não posso mudar o passado? Então, qual é a escolha que eu... Olha só, agora sim escolha, hein? Qual é a escolha que eu posso fazer, afinal de contas? Eu tenho um poder de decisão na minha mão que eu ativo quando eu decido olhar a verdade. Tem uma frase extraordinária que está no livro dos livros, né? A verdade vos libertará. O que é a verdade? É isso aqui que a gente está mostrando. A verdade é o que aconteceu, que é um fato que não pode ser mudado, mas que provocou, promoveu, facilitou, desencadeou a sua vida. Então, qual que é o movimento? O Thiago falou, o que que eu faço então, Paula? O que que eu faço? Eu vou contar uma história. Eu ia falar o que eu faço, mas eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história muito, muito, muito forte. Que não é todo mundo que tem condições de receber, hein? Porque é uma história bem profunda, tá? É a história de 2 homens. E eu quero saber quem quer ouvir essa história como uma forma de solução, tá? Nós vamos devagar aqui, mas nós vamos profundo, tá bom? Então, a gente já viu aqui que existe uma origem, a gente já viu que cada um que veio antes dessa origem fez o que podia ser feito, apesar das densidades, da dificuldade, das dores, das violências, etc. Apesar de tudo isso, foram transmitindo a vida, transmitindo a vida, transmitindo a vida chegou para você. Quando você se revolta com a sua vida, você vira de costas para o fluir, você vira de costas para a prosperidade, você vira de costas para os bons relacionamentos e fica lá reclamando do que não pode ser mudado. Tudo bem? Então, qual é a solução? Então vou tomar um golinho de água. Então conta-se que certa noite, João estava dormindo. E João estava dormindo muito gostoso. João sonhava que os pais dele davam para ele moedas. E João nem sabia se era de bronze, de prata, de ouro, nada. João simplesmente recebia aquelas moedas nos sonhos e ficava uau, uau. E aí, quando João acordou, a primeira coisa que ele fez, ele pegou o carro e dirigiu para a casa dos pais dele. E lá chegando ele disse: sim, papai, sim, mamãe, eu quero as suas moedas, eu sou muito feliz de ter as suas moedas, elas são as certas para mim. E João foi embora e ali ele teve uma vida muito bela, muito legal. Na mesma noite, por incrível que pareça, Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo e ele começou a ter um sonho que na verdade era mais um pesadelo do que um sonho. Pedro começou a sonhar que os pais dele davam para ele moedas. Ele nem sabia que tipo de moedas que eram. Os pais davam as moedas e ele não queria as moedas. E o pai dava moeda, a mãe dava moeda e ele não queria as moedas. Aí ele acordava, edredom caído de um lado, travesseiro do outro. Ele ia lá, se lavava, daí ele voltava a dormir e começava aquele pesadelo de novo. E as moedas chegando na mão dele e ele... Quando Pedro acordou, a primeira coisa que ele fez, ele pegou o carro e ele dirigiu para a casa dos pais. E lá chegando, ele já chegou pisando firme.
Eu não quero saber de nada de vocês. Tudo que eu preciso fazer na minha vida, olha aqui, ó, eu faço. Eu sei o caminho, eu estudo, eu sou uma pessoa de negócios, eu tenho bons relacionamentos. Não vem que não tem, eu não quero nada de vocês. Tudo que eu preciso tá aqui, eu que vou fazer a minha vida. Me deem licença e não vem mais me atrapalhar no meu sonho, hein? A mãe de Pedro, sabe como é mãe, né? Deu aquela afastada, uma prece silenciosa, pensando, poxa, tomara que meu filho algum dia se aperceba do que ele está fazendo, né? Talvez ele possa voltar um dia. E o pai de Pedro também se afastou e assim Pedro foi embora. Só que Pedro era um homem muito arrojado. Ele era um homem de negócios, ele era um homem que fazia acontecer, onde ele passava ele era sucesso. Ele, sabe, conhece gente que, por exemplo, vira paraninfo de faculdade, tem gente que vira diretor de negócios, de empresas, tem história no mercado corporativo, e era Pedro. Pedro era assim, ele simplesmente foi, onde ele passou, ele prosperou. Até que chegou um momento que Pedro se viu tão sozinho, parecia que tinha um buraco dentro dele, e ele se viu ali com aquele vazio, sem entender o que estava acontecendo. Mas aí, Pedro conheceu uma belíssima mulher. Ai, que encantamento que ele ficou. Ele olhava os olhos e chegava a revirar assim, ai, que mulher linda, e aquela paixão, e os dois cheios de love e tal. E aí, foi passando um tempo, eles naquele relacionamento gostoso e tal, mas de repente, depois de um pouco tempo, o coração de Pedro começou a voltar aquele vazio de novo. Mas o que está acontecendo, gente? Eu tô bem, eu tô aqui, oi, Paty, eu tô aqui, eu tô vivendo bem, a minha vida é maravilhosa, eu tenho uma mulher maravilhosa, por que eu não tô satisfeito ainda? Por que eu não tô pleno dentro de mim, esse vazio que me incomoda? Aí, então, Pedro foi conversar com a mulher dele e a mulher dele anunciou, eu estou grávida. Nossa, aí Pedro se acabou, né? Ele falou, pronto, agora sim, todos os meus problemas estão resolvidos. Porque eu vou ser pai, imagina só, eu vou cuidar muito bem do meu filho, eu vou ensinar um monte de coisa pra ele, nós vamos viajar, nós vamos pescar, eu vou ensinar ele a dirigir, a falar inglês, a mexer nos negócios, vai ser incrível. E assim foi. Quando o filho de Pedro fez 18 anos, Pedro falou assim, bom, agora estou pronto para passar o bastão para você, filho. Aí, o filho dele falou assim para ele, olha aqui, pai, foi massa até aqui, mas agora eu vou viver a minha vida. Vou pegar meu mochilão, vou viver pelo mundo e eu quero ir embora, ó. Fui. Imagina Pedro, já tinha lá seus quase 50 anos de idade, estava se sentindo quase no fim da linha, porque ele já tinha trabalhado, já tinha feito tanta coisa na vida. Ele simplesmente ficou desolado. Ali ele falou, gente, não tem mais jeito pra mim. Acabou, acabou. Não tem mais esperança pro meu caso. Aí ele conheceu uma terapeuta sistêmica lá, uma consteladora familiar e tudo. Ele ouviu falar muito bem daquela técnica. E aí ele chegou pra ela com aquela cara de gato do Shrek, conhece? Do tipo, pronto, agora encontrei a solução dos meus problemas, você vai resolver a minha vida. E ela, como era muito sábia, sabe? Ela virou pra ele e falou, não tenho nada pra fazer por você, querido. Eu não vou resolver a tua vida, não. Talvez a gente possa dançar uma dança juntos, que você vai se despertar aí, você vai, né, desenvolver uma nova consciência e talvez você possa encontrar um caminho. Pedro falou, eu já não tenho mais nada a perder mesmo, quer saber? Eu vou fazer aí um tratamento e vamos ver o que vai dar. Eis que eles foram fazendo um movimento, um processo, ele foi se conhecendo melhor e tudo, até que chegou um momento que Pedro teve aquele, sabe aquele momento eureka? Ele falou, querida terapeuta, você já pode me falar, eu já posso ouvir, agora eu posso. Onde estão as minhas moedas? A terapeuta simplesmente olhou para ele e falou, ah, Pedro, você sabe. E Pedro nem se despediu. Simplesmente, Pedro pegou o carro e se dirigiu para a casa dos pais. E lá chegando, lembra que casa dos pais, depois a gente fala sobre isso, mas a casa dos pais é a casa dos pais, sabe? Lá chegando, pela primeira vez na vida, Pedro se ajoelhou. Ele se viu pequeno, ele se viu filho.
Ele olhou para cima e disse: sim, papai. Vou chorar de novo. Ele olhou para cima e disse: sim, mamãe. Eu quero tudo. Essas moedas são as certas para mim. Eu digo sim, eu quero do jeito que veio. Muito obrigado, papai. Muito obrigada, mamãe. Hoje eu começo a minha nova vida. Talvez essa história possa chegar lá dentro do teu coração como uma solução. Talvez, né, Tiago, Bia? Talvez esse sim possa acontecer dentro de você, na casa dos pais possíveis para você, com as moedas possíveis para você, no coração, lá dentro, profundamente, coração alma, né? E aí faz ainda mais sentido aquela música que a gente começou, né? Espere, minha mãe, estou voltando. Aí diz, né? Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. E sempre, gente, em algum momento da nossa vida a gente vai voltar. Pode ser lindo, pode ser a experiência mais incrível da sua vida. Você ir lá e fazer esse resgate, sabe? Você voltar na sua história de origem, passear por ela, pegar só a melhor parte e aí ir lá para sua vida fluir. Ou você pode voltar e ficar ali reclamando. Por que meu pai isso? Por que minha mãe aquilo? Por que eu sou dessa família? Por que eu nasci aqui? Por que eu não fui ali? Blá, blá, blá. A sua decisão hoje é qual tipo de volta para casa você vai fazer. Mas saiba que independente da idade que você tem, independente do que você está vivendo hoje, em algum momento, você vai voltar. Sim? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, porque são muitas emoções. Vou ali chorar mais 10 minutos e já volto. Ai, ai, é muito emocionante, né? Vou respirar aqui um pouquinho e, de verdade, eu quero fazer uma consolidação aqui com vocês. Lembrando que nós vamos, então, trabalhar hoje, amanhã às 19h30, com mais uma live, que nós vamos falar sobre Live Talk Show. Sim, meus amores! Ai, que bom que vocês estão aqui, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, eu fico tão feliz de compartilhar essas coisas, eu choro de felicidade, sabe? Ao mesmo tempo eu choro de privilégio de poder estar aqui falando para vocês de algo que mudou minha vida, né? Então, hoje nós estamos falando sobre um novo olhar para a vida. E eu quero saber aqui, quem de vocês, recebendo esse conteúdo, essa reflexão, essa história, quem aqui pode me dizer que de alguma forma seu olhar clareou? Seu olhar para você, seu olhar para tua origem, seu olhar para tua história. Compartilha comigo aqui um pouquinho dos seus aprendizados. A live 2, a Bá tá me ajudando aqui, nós falaremos sobre qual é o meu lugar. Então, Tati, é muito emocionante voltar para onde nunca deveríamos ter saído. É porque a casa de onde a gente nunca deveria ter saído tá dentro de nós, né, Armanda? Quando você volta para casa, no sentido desse respeito, desse novo olhar para tudo e para todos, inclusive para sua própria história, o que acontece? Você encontra o teu pai e tua mãe dentro de você. Teu pai e tua mãe biológicos, os certos para você, você encontra eles dentro de você, sabe? E não tem preço, porque daí você se torna completo. Agora, quando você questiona a tua origem, quando você questiona a tua história, você perde a essência da vida de dentro de você, porque você é 50% pai e 50% mãe. Então, quando a gente está desconectado, por que a gente está desconectado? Porque está questionando o inquestionável.
É simples assim. Toda vez que você se sentir absolutamente desconectado de tudo, de todos, angústia, com o processo parando, com você, vai buscar teu pai e tua mãe dentro de você. Aqueles que te deram origem, aqueles que disseram sim pra você, da forma como foi possível, porque não importa se foi num estupro, se foi num outro tipo de violência, não importa se foi alcoolizado, se foi numa noite de loucura, se eles estavam conscientes ou inconscientes, não importa, porque o que importa é o seguinte: o teu pai e tua mãe, eles estiveram disponíveis no ato sexual que gerou você. Eles poderiam não ter estado. Por mais que eles tivessem feito sexo ali sem camisinha, né, numa violência ou num ato romântico, não importa. O que importa é que naquele momento de alma, sistemicamente falando, espiritualmente falando e fisiologicamente falando, eles ficaram disponíveis para te fazer. Isso é a luz da vida. Isso é o sim da vida. Olha que louco que é isso. Percebe? Deixa eu ver que algumas pessoas estão falando aqui. A Fer diz: meus pais são grandes, eu sou pequena, honro e agradeço profundamente a eles. É, né, Fer? Esse é o nosso grande movimento. E é difícil isso a gente viver na prática. A gente, né, aprende, principalmente quando a gente está vivendo os primeiros passos da constelação familiar e tudo, a gente olha muito para essa frase, né? Mas viver isso na prática que é o grande aprendizado do dia a dia. Aliás, gente, eu vou colocar no Telegram, quem ainda não tem meu Telegram, eu vou fazer uma postagem aqui depois. Aí eu quero algumas coisas de vocês, tá? Vou pedir um presentinho pra vocês. Eu vou fazer uma foto, vou colocar lá no meu feed. Aí vocês comentam por que valeu a pena participar da live. E vai pro Telegram que eu vou botar uma meditação de agradecimento ao pai e mãe lá, que é pra você treinar essa ordem, tá bom? Aí amanhã nós vamos falar qual é o seu lugar e nós vamos continuar evoluindo nesse assunto, tá? Gratidão move a vida e quebra padrão destrutivo. Isso mesmo, Tati, é isso mesmo. A Camila disse: permita olhar para dentro e buscar sua história, que é a raiz de seus conflitos. Mentoria sistêmica conduzida pela Paula me trouxe leveza e uma vida que caminha para a prosperidade que eu mereço. Ai, que linda, Cami. Vou até printar aqui, que gostoso, né? A Armanda diz: com eles dentro de nós estamos eternamente preenchidos. O Rô colocou ali um pai, uma mãe e um filhinho. Que lindo, Rô. Se a vida não está fluindo, você não está no seu lugar, exatamente. Gratidão por todas as pessoas que me transmitiram autoconhecimento. Isso é muito importante, né, Camila? Porque cada mentor vai te colocando mais um tijolinho. E cada mentor, cada terapeuta, cada pessoa e professora que te transmitiu autoconhecimento foi o certo para você nessa jornada. Aí você chega e toma um pouco da minha missão de vida. Daqui a pouco você vai para uma outra e as coisas vão fluindo, né? Que lindo isso. É. Tati, não fosse esse processo de cada um, não haveria outra maneira de estar aqui. Simplesmente não estaríamos. Olha que louco, né? Que compreensão tão simples, mas que não é ensinada. Devia ser ensinada na escola essa. Saudade das mentorias. Adri, vem pra mentoria que vai começar dia 26. Eu vou contar mais da mentoria pra vocês, tá? Quem desejar saber da mentoria do dia 26, pode me perguntar ali em inbox, pode me perguntar no WhatsApp. Eu vou contar pra vocês. É uma mentoria que tá quase com todas as vagas preenchidas já. E é uma mentoria para quem está perto. Por quê? Porque ela é muito profunda. Nós vamos ficar 70 dias com campo aberto de soluções. Vamos ter 10 encontros que vão ser sessões, de forma individual no grupo e ao mesmo tempo sessões com representação e constelação. Então vai ser bem interessante, tá? Eu vou deixar gravada essa live. Tem quem está chegando agora. Eu vi que a Pri chegou, a Monique chegou, o Fábio chegou, enfim. Eu vou deixar gravada essa live, foi uma live muito bonita, né? A gente até se emocionou. Perto como? Perto para você ficar na mentoria. Vem participar, a mentoria vai ser 100% online. E o pessoal que tá participando das mentorias aí tá gostando bastante, porque a gente faz igual a gente tá fazendo aqui, na verdade, né? Lógico, com conteúdo mais profundo, a gente aprofunda mais o que a gente tá fazendo nas lives aqui, mas você vê que eu tenho feito os exercícios. E mesmo todo mundo, cada um no seu lugar, está se trabalhando individualmente, né, Adri? Mas depois eu conto mais, porque o objetivo dessa live hoje era a gente ter vivido esse conteúdo, que foi tão bonito, tão profundo. Recomendo que você que assistiu, faça suas considerações, anota aí no seu caderninho por que foi importante ter estado aqui, quais são seus aprendizados. Se desejar, compartilha comigo, coloca na foto também para ajudar outras pessoas a conhecerem o conteúdo, tá? Como a live vai ficar gravada,
Aí você pode também passar para os seus colegas e tudo, você pode passar para quem você acha que pode ajudar essa live. Convida para amanhã, né? Lembrando que amanhã 19h30 a gente vai estar junto aqui e que sexta-feira 19h30 de novo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, fale agora, o cálice para sempre. E aí a outra música, ó, como é que é então? Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Assim com a mãozinha. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Laruê. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Olhando pra frente. Hoje eu sei que quem me deu ideia de uma nova consciência e juventude tá onde? Tá em casa, guardado por Deus, contando vil metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Isso é lindo demais. Eu fico com a melhor parte. Diga aí em voz alta. Eu fico com a melhor parte da minha história. Eu fico com a melhor parte da minha família. Eu fico com a melhor parte dos meus pais. E assim eu fluo na minha vida. E assim eu construo a minha nova vida. Assim é. Sim, meus amores. Ó, desejo uma noite maravilhosa para vocês. Espero vocês amanhã. Daí vocês me mandam uma ideia de música, porque agora eu já acabei meu repertório aqui, tá bom? Vamos achar uma música de lugar. Qual é o meu lugar? E a gente vai encontrar essa música pra gente cantar juntos amanhã, tá bom? Ó, beijo grande no coração e até amanhã 19h30 aqui, tá bom? Ah, escreve aí por que foi bom, uma palavra, vai. A gente tem tempo. Uma palavra para representar o que você leva desse encontro de hoje. Gratidão, sim. Fala aí pra mim. Sim. A Lu ficou. Oh. Clau, Fabi, Tati, meus amores. Tique, tique, tique. Bah. Satisfação, Fer, que lindo, porque você toca no fundo da alma, amor, mesmo no final, né, amor? Depois você vê tudo. Leveza, luz, reencontro, a Armanda ficou também, certeza, Ali, que lindo. Sim, pra vocês, gente, sim. Pri, que legal, você ficou também, que gostoso, amor, bah. Energia maravilhosa, Júlia, olha só, que linda. Consciência, que gostoso. Que gostoso, gente. Foi uma sessão, né? Valeu a pena, então. Vou printar aqui fazer uma foto nossa aqui. Tcharam, pronto. Tirei uma foto. Vou postar lá no feed. Vocês comentam pra gente aparecer mais lá, tá bom? Beijo! Fluir, amor, sentido, leveza. Tchau, pessoal. Boa noite.